Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quarta-feira, dia 18/1, com a Copa da Grécia, onde temos a equipe do Olympiacos enfrentando a equipe do Ares. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela empatou uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ares, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato grego, a equipe do Olympiacos é a terceira colocada, com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Ares é a sexta colocada, com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Ainda na Copa da Grécia, temos a equipe do PAOK enfrentando a equipe do Panathinaikos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Panathinaikos, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. No atual momento do Campeonato da Grécia, a equipe do PAOK é a quarta colocada, com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Panathinaikos é a primeira colocada, com 45 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Pela Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Espanyol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela perdeu uma, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Espanyol, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Atlético de Bilbao é a oitava colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Espanyol é a 14ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Atlético de Bilbao para vencer. Pela Supercopa da Itália, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Inter. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Inter de Milão, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Milan é a segunda colocada, com 38 pontos ganhos. Já a equipe da Inter de Milão é a quarta colocada, com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. No Campeonato da Escócia, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Mirren. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mirren, ela empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. No atual momento do Campeonato Escocês, a equipe do Celtic é a primeira colocada, com 58 pontos ganhos. Já a equipe do Mirren é a sexta colocada, com 27 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, casa Celtic para vencer ou partida acima de 2,5. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Leeds enfrentando a equipe do Cardiff. O último jogo entre essas duas equipes ficou no empate de 2-2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leeds, ela empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cardiff, ela empatou 4 e perdeu 1. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Leeds é a 14ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Cardiff é a 21ª colocada do campeonato inglês da segunda divisão com 29 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato da Escócia, temos a equipe do Kilmarnock enfrentando a equipe do Rangers. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kilmarnock, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do Campeonato Escocês, a equipe do Kilmarnock é a 11ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Rangers é a segunda colocada com 49 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, fora Rangers para vencer
ou partida acima de 2,5. Copa do Rei da Espanha. Temos a equipe do Real Betis enfrentando a equipe do Osasuna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Real Betis é a sexta colocada, com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Osasuna é a sétima colocada, com 27 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa do Rei. Casa: Real Betis para vencer. Copa do Rei da Espanha. Temos a equipe do Levante enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Levante, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato da segunda divisão espanhol, a equipe do Levante é a terceira colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid da primeira divisão do campeonato espanhol é a quarta colocada com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Atlético de Madrid para vencer. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Crystal Palace enfrentando a equipe do Manchester United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crystal Palace, ela venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Crystal Palace é a 12ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester United é a quarta colocada com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Manchester United para vencer. Leite pronto com as seguintes sugestões: Milan versus Inter de Milão. Ambas equipes marcam. Levante versus Atlético de Madrid. Fora. Atlético de Madrid para vencer. Crystal Palace versus Manchester United. Fora. Manchester United para vencer. PAOK versus Panathinaikos. Partida acima de 1,5. Olympiacos e Ares. Partida acima de 1,5. Celtic versus Milan. Partida acima de 2,5. Kilmarnock versus Rangers. Fora. Rangers para vencer.